Então, eu não quero que descubram que existe uma outra teologia, que existe, ou que existam várias teologias, e que isso não é problema nenhum, pelo contrário, isso deveria enriquecer a gente, né? Isso deveria trazer mais pluralidade, isso deveria trazer mais diálogo. Mas se eu consigo manter a ideia de que existe só uma teologia, e que só a minha, é lógico, se existe só uma teologia, é a minha, né? A minha que é a certa, então eu consigo manter o pessoal sob controle. Porque a partir do momento que se questionam alguns pressupostos dessa teologia que está posta já, a gente tem problemas. Esse é o detalhe, porque Não, se não você se, começar a questionar, não se fala do pecado social em púlpito. não, mas para quê? Entendeu? Até porque, se falar do pecado social, vai descobrir que esse é o pecado mais cometido pela igreja. Pois é. Deixa eu te falar uma coisa. Você também pastoreou numa comunidade na cidade de São Paulo? Sim. Aí depois a minha caminhada foi Belém, depois eu volto para Teresópolis, né? Pastorei por aqui, vou pastorear no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu trabalho numa comunidade em Copacabana, e aí é interessante a diversidade, né? Eu trabalho numa comunidade em Copacabana e, ao mesmo tempo, trabalho numa comunidade em Campo Grande. Então, assim, eu trabalho com a Zona Sul e trabalho na Zona Oeste, numa região dominada pela milícia, né? Haja jogo de cintura, hein? Isso tudo, assim, haja jogo de cintura. E depois eu vou para São Paulo. Em São Paulo, eu fico há um tempo trabalhando, ajudando no que eu posso. Assim que eu cheguei, que pouca gente conhecia, eu ajudo um pouco no Caminho da Graça, pregando de vez em quando, que não tem uma pegada institucional. Depois eu vou trabalhar com a juventude, como pastor de jovens na Igreja Batista da Vila Maria. Então eu vou para a Zona Norte de São Paulo e depois Vila ainda... Maria, perto de Santana? Por ali, Exatamente. né? Por ali. Ali. Indo para a Zona Leste lá. Indo para a Zona Leste. E aí depois eu ainda trabalho um tempo, antes de ir para Belo Horizonte, eu ainda trabalho um tempo na Igreja Batista Parque Doroteia, que aí já é extremo da Zona Sul, né, de São Paulo, uma favela. Então eu fico lá um Você chegou tempo aí também. a Heliópolis? Heliópolis eu já fui algumas vezes. Então, assim, ali eu já fui muito em todos os Nas lugares de bocas. São Paulo eu Nas ia. bocas. Exatamente. Então, eu estava sempre nesses eventos. Deixa eu te Trabalhei fazer muito só um com... parênteses. Desculpa, só um parênteses. Não vou falar muito também, não, porque eu tenho que ouvir, não tenho que falar. Mas, Nada. apesar de eu e minha esposa ficarmos em igrejas conservadoras, a gente vivia dando um jeito para ir para as missões nas comunidades. A gente trabalhou demais nas comunidades. E eu nem sabia por que eu queria ir. Pois é. Então, assim, é isso. E aí, logo depois, eu vou para Belo Horizonte. Porque o que acontece? Eu nunca recebi da igreja. Eu sempre tive algum trabalho que me sustentasse e fazia o meu trabalho pastoral, né, realmente de forma voluntária. E aí a empresa que eu trabalhava em São Paulo me mandou para Minas. Fui para Minas, e em Minas eu trabalhei muito com as ocupações. Então, em Minas eu tinha muito contato, assim, tanto que foi meio que assim, até hoje lá em Minas, quando o pessoal fala assim, em Belo Horizonte, né? Pô, tem um pastor de esquerda, é o Zé. Não Deixa eu te tem falar erro. perguntar uma coisa. Antes de chegar nessa questão do diálogo interreligioso, que é uma das partes que eu mais me interesso, mas eu estou te segurando porque eu estou vendo Sim. assim momentos na tua vida eclesiástica tão interessantes, tão bonitos diante de Deus, que eu quero explorar um pouco mais. Você, em alguns momentos, viu Deus, viu Cristo na tua relação com as pessoas, falando claramente para você, a ponto de mostrar para você: eu sou esse Cristo. Esse momento que você Sim. está tendo é um momento de inteira comunhão com Deus. Sim. Algumas vezes você viu isso? Conta pra Muitas, gente. muitas, muitas. Uma que me marcou muito foi até em 2015, quando começa isso, né? Quando a gente faz esse evento na parada, assim, os abraços que eu recebi,
e as pessoas, assim, muitas vieram falar com a gente, assim, aos prantos, Lá na parada. lá na parada, né? Muitas vieram falar com a gente aos prantos, assim, do tipo, por que não me falaram isso antes? Né? Olha, se eu tivesse ouvido isso que vocês estão falando aqui hoje, lá no passado, talvez eu não tivesse tentado me matar, talvez eu não tivesse. Então, nessas horas, eu via assim Deus claramente na vida daquela pessoa e outras vezes que eu fui conversar e percebia, desculpa, e percebia uma coisa tão genuína, uma coisa tão bonita, onde eu falo assim, cara, essa pessoa tem mais fé do que eu. O que ela suportou, entendeu? Eu talvez não suportasse, porque assim, se eu tivesse passado o que muita dessas pessoas passou na igreja, eu nunca ia querer ouvir falar de Deus. Entendeu? Porque pessoas foram expulsas da igreja, foram expulsas de casa, né? Imagina você ser expulso de casa pelo seu pai, pela sua mãe, só porque você tem uma orientação sexual que não é aquele esperava, ou que ela esperava. Entendeu? E aquilo em nome de Deus. Né? Então, assim, esse Deus, para mim, ele seria odiado eternamente. Né? Porque, assim, poxa, esse Deus me tirou os meus pais, esse Deus me tirou o que eu tinha de dignidade. Sabe o que o Claudemilson, também outro cara que você ia gostar de conhecer, Sim, sim. ele fala o seguinte: se esse é o Deus, falando do Deus que é pregado no nosso meio, Sim, é o Deus que sim. você acredita, eu sou ateu. Exato, desse Deus eu sou teu, exatamente. Entendeu? Porque um Deus que não é capaz de amar, um Deus que não é capaz de acolher, eu falo assim, esse Deus é pior do que eu. Então, se ele é pior do que eu, ele não serve. E você foi Eu quero, chamado aí para igrejas para falar desse momento, igrejas em conservadoras? algumas, sim, eu falei em pouquíssimas, né? Porque a maioria me fechou as portas definitivamente. Né? Algumas outras Se não. eu te convidar para uma live, fazer uma live só sobre o que aconteceu na tua vida quando você foi falar e pedir perdão lá. Nossa, Nossa, é isso lindo. está acontecendo até hoje, né, meu irmão? Porque assim, é muita coisa. Então, assim, por exemplo, eu nunca imaginei que eu seria convidado, por exemplo, a falar na abertura de uma parada, ainda mais uma parada de São Paulo. Né? Quem te Você falar convidou? pra, a organização da parada. Como é que Né? eles Eles entraram, descobriram você? porque, porque o que acontece? Depois que eu comecei o movimento em 2015, eu meio que virei assim, o pastor dos gays de São Paulo. Né? Então, assim, todo evento LGBT eles me convidavam.